E Deus usa o pastor, Deus usa os irmãos, Deus usa as mulheres, né? Deus usa os irmãos, aqueles que nós podíamos chamar de irmãozinhos. Deus usa também para falar com a gente. Ô irmão, ô pastor. Alguns deles chegam até para a gente: ô irmãozinho, você está diferente, Deus está te usando, Deus falou comigo aqui, Deus falou comigo ali, ore por mim. Meus irmãos, este é o movimentar de Deus. Apresente-te a Deus, e depois, por consequência, você será apresentado ao pastor. Falando ou calado, Deus te designará para uma grande obra. Amém? Deus quer te designar para uma grande obra, que é o que eu vou falar na sequência aqui. Em terceiro lugar, estou falando do administrador. Esse administrador pode ser o irmão, pode ser a minha irmã, pode ser nós obreiros. Então, o administrador, ele tem acesso à despensa de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O administrador, ele tem acesso à dispensa, né? Deixa eu citar corretamente aqui. Ele tem acesso à despensa. Despensa, não é a dispensa. Se for a dispensa, ele vai ficar dispensado, né? Aí não dá. Ele tem acesso à despensa. Irmãos, José tinha acesso à despensa do Egito? Tinha. Sim ou não? Tinha. Ele sabia de tudo. Ele conseguiu planejar para os anos bons, para os anos difíceis que viriam. Ele soube dosar, ele soube. Por quê? Porque ele tinha acesso. Você está tendo acesso à despensa de Deus? Está? Quantos aqui estão tendo acesso à despensa de Deus? Quantos? Aleluia. Ergue a sua mão. Se você tem acesso, levante a sua mão. Aleluia. Aleluia. O que tem lá na despensa de Deus para o ministério? Arroz, feijão? Não, isso aí está lá na despensa da igreja, que as irmãs, o pessoal aí distribui. Agora, na despensa de Deus, o que tem lá? É o que nós lemos, é o que o pastor Josué leu esta noite também. Na despensa de Deus, há duas preciosas coisas que eu quero falar com vocês esta noite. Uma delas, os dons. Os dons. O que significa dom, irmãos? O que é dom? Dom, né? Significa capacitação, porque de nós mesmos não somos capazes, né? Por mais diploma que tenhamos, não temos condições. Dons significa dádivas, né? Agora, a pergunta é a seguinte: ora, se eu recebo dom ou dons, o que eu vou fazer com isso? Esse é o problema. Problema da gente receber uma ferramenta e não saber usar, né? Por isso que a gente tem que ser treinado, porque lá, se receber uma metralhadora, tem que saber usar, senão causa acidente. Quem recebeu uma máquina para trabalhar, tem que saber usar aquela máquina. Você recebeu aí um celular de última geração, o que você faz? Você aprende a usar, para que seja eficiente, né? Estou falando isso esta noite. Uma das preciosidades que existem lá na despensa de Deus são os dons espirituais, que nos capacita para curar enfermos, para expulsar demônios, para pregar, para ensinar, amém? Para discernir espíritos e muito mais. Por isso, meus irmãos, que a igreja precisa voltar
a buscar os dons espirituais. Então, os dons são as ferramentas que nos capacitam para o santo ministério. Quem não busca dons espirituais fica fraquinho, não consegue desempenhar, né? Não consegue desenvolver. Se está dirigindo, não progride. Se está pregando, não desenvolve. Se está ensinando, não consegue ensinar. Se vai louvar, não consegue louvar. O nosso irmão esta noite agradeceu a Deus pelo dom do louvor, né? Esse é um dom, é um dom. São infinitos os dons de Deus, irmãos. Aqui há especificados os dons do Espírito, mas são infinitos pela graça de Deus. E a outra preciosidade que existe lá na despensa de Deus chama-se ministério. Ministério. E o que é ministério? Irmãos, vou mostrar para vocês o que é inicialmente, lá no começo, ministério, e o que é o ministério hoje, que não mudou muito. Ministério, meus irmãos, vem da palavra doulos. O que quer dizer a palavra doulos? Doulo, D-O-U-L-O-S, doulos, né? Não é bem assim que pronuncia, mas portuguesado é isso. Doulo significa servo, servir. As irmãs conhecem muito bem essa palavra, por causa das doulas, né? As doulas, aquelas que auxiliavam quando a mulher ia dar à luz, e que a medicina quer trazer, as doulas tem que trazer, não é assim? Muito bem, doulos no sentido de servir. Diaconia, ministério vem da palavra diaconia. O que quer dizer a palavra diácono? Diácono nada mais é do que servidor. Lá no capítulo 6 de Atos, certo? Pedro disse: nós apóstolos devemos ficar no foco da pregação, mas quem é que vai servir as mesas? Quem é que vai socorrer as viúvas? Quem é que vai atender os pobres? Vamos instituir os diáconos. E aí instituiu os doulos, os ajudadores. Ministério vem da palavra diácono, servir. Vem também da ação de remar. As embarcações antigas daquela época eram de 2 andares. Em cima iam os passageiros, os que pagavam, os reis, as pessoas, né, iam em cima. E lá embaixo iam os servos remando. Aquele que rema, né? Aquele que dirige, aquele é o diácono. Amém? Então o ministério vem de servir. Assistência também tem a ver com ministério. Obrigações tem a ver com ministério. Oração, intercessão tem a ver com o ministério de servir. Paulo orientou a igreja para os irmãos estarem servindo, recomendou aquele irmão que serve nas orações, não é assim? Então tudo isso tem a ver com o ministério na sua origem. E na sua origem eu quero trazer para vocês uma curiosidade. Vocês sabem que Jesus é pastor, amém? Ele próprio disse: eu sou o bom pastor. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? João 10. Mas se eu disser para vocês que Jesus também servia como diácono, escandaliza? Não. E como afirmar isso? Jesus era o bom pastor, o sumo pastor, o supremo pastor, mas era diácono também. E o que ele falou a respeito da diaconia dele? Ele disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Aleluia! Na minha igreja, lá na roça, os nossos diáconos, vocês aí, meus queridos, nossos diáconos eram muito simples e eles ficaram com vergonha. E eles se sentiram envergonhados. Por quê? Porque foi lá um pregador e disse que diácono serve para pegar cachorro,
pela orelha, tirado de dentro da igreja, porque lá na roça é muito cachorro para a igreja, né? Acompanha a gente, né? Então o pregador diz que o diácono serve para arrastar cachorro, para bater em criança. Aí ficou muito diminuído o ministério do diácono, né? Então os diáconos ficaram meio que envergonhados. Na Assembleia de Deus temos muitos diáconos envergonhados, porque não foi dito a eles qual é de fato a função deles. Então eles se sentem envergonhados, né? E aí temos a hierarquia. Lógico que o diácono quer rapidamente ser um presbítero, porque aí já tem mais uma posição de status, vai sentar no púlpito, vai dirigir culto, vai ministrar ceia, pode ser chamado para fazer batismo, aí já amplia o leque. Mas é porque as pessoas não compreendem a grandeza do ministério do diácono. Diácono não é para, jamais foi para pegar cachorro pela orelha, jamais. Diácono presta um grande serviço para Deus, amém? Glória a Deus. Vocês valorizam os diáconos que vocês têm? E há uma esperança muito grande para o diácono. Me parece que foi Paulo que disse que aqueles que fizerem com fidelidade alcançam o quê? Alcançam o quê, pastor Josué? Uma grande posição. Então, diácono, você está na iminência de ter uma grande posição. É só continuar, amém? Mas daí, meus irmãos, o ministério que eu disse que originariamente é servir, é diácono e tal, o ministério foi recebendo um equipamento e ele tornou-se uma coisa completa. E aí vem o que o nosso pastor, e eu já li esta noite, aqui em aos Efésios, que Deus engrandeceu esse ministério, dando a ele o quê? Os dons. Aí Deus chamou o quê? Uns para apóstolos. Então, a concepção de ministério, ela vai mudando, vai sendo enriquecida com os dons, com a autoridade, com a graça de Deus. Então, uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros doutores. Glória a Deus. Está vendo aí? Que bênção, né, meus irmãos? Que bênção. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer duas perguntas. Eu vou te fazer duas perguntas para todos vocês esta noite. Primeira pergunta: qual é o ministério que você recebeu? É aí que está o negócio. Porque é impossível fazer tudo. Ninguém faz tudo sozinho. Ninguém foi capacitado para ser polivalente em tudo, né? Não. Então, qual é o ministério que você recebeu? Ou qual é o dom que você recebeu? E, meus irmãos, às vezes em nós há uma certa covardia, uma certa falsa humildade. Não, eu vivo por misericórdia de Deus, tá? Muito bem, falou bonito, mas Deus quer mais de você. Misericórdia? Sim, mas Deus te deu dons, Deus te deu ministério. Qual é? Ainda não sei, pastor. Então vai buscar o ministério de Deus ainda esta noite. Vai buscar o dom de Deus ainda esta noite. Não deixe para amanhã. Hoje. Você tem que ter certeza do que é que Deus te deu. Irmãos, por que sois tão tímidos, né? Não diz a Bíblia assim? Por que sois medrosos? Por que não se declara? Paulo se declarava. Ele dizia: recebi do Senhor que eu também vos ensinei, né? Eu sou apóstolo dos gentios, eu sou pregador. Ele dizia com categoria, e perto dele só ficava aqueles que também tinham certeza. Ele dizia: Timóteo, cuida do dom de Deus que você recebeu, rapaz, que foi te imposto por posição de mãos. Lá não tinha meio termo não. Não tinha meio termo não.
Então, a partir da manhã, da próxima vez que você for fazer o trabalho de Deus, vai convicto qual é o seu dom. Eu vim aqui esta noite, sou sincero ao falar, não posso me negar, eu vim convicto de qual é o meu dom. Eu estou convicto do que é que Deus quer de mim. Daqui 80 dias, vou estar falando 4 noites, numa escola bíblica no Paraná. O ministério resolveu convidar 2 pastores, um de lá e a mim. Não precisava ter convidado a mim. Lá tem tantos pastores sábios, abençoados, era até melhor convidar lá, é mais vantagem, né? Faz mais amizade, mais intercâmbio. Lembrou do Reizinho aqui, né? Aqui em Hortolândia. Reizinho, olha, você vai falar tal tema. O ministério reuniu e está aqui o tema. E manda para nós para publicarmos a apostila. Que o Paraná gosta muito do sistema de apostilas, né? Mas eu não estou com medo não, estou orando, pedindo misericórdia, mas medo não, porque é o que Deus me deu, amém? É o que Deus me deu. Então, meus irmãos, nós temos que ter certeza do que é que Deus nos deu. Aleluia! Está igual aquele moço que pede emprego, aí alguém responsável pelas vagas diz: você faz o quê? Eu faço de tudo um pouco. Não dá não, contrata não, né? Só vai construir seu prédio. Chama a pessoa, o que você faz? Faço de tudo um pouco. Não entra nessa não, irmão. Vai sair piso torto, não vai ter prumo, não vai ter nível, a massa não vai ser bem. O senhor é mestre, o senhor sabe. Não pode, né? Não pode. Tem que ser especialista. Tem que ser. Aqui, meus irmãos, Faraó disse a José: ninguém tem o conhecimento que você tem. Espero que Deus testifique de nós esta noite também. Então a primeira pergunta é: qual o dom, qual o ministério que você tem? Agora vamos para a segunda pergunta. Já que você tem certeza do seu ministério, vou lhe fazer a seguinte pergunta. Você já teve coragem de chegar para o seu pastor e dizer: meu pastor, o dom que eu tenho é isso. Não, mas eu quero te mandar para outro canto. Não, meu pastor, não me manda não, porque o dom que Deus me deu é esse. Você tem coragem de falar isso? Não, mas eu estou pensando, meu pastor, o dom que Deus me deu é esse. Você tem coragem? Está faltando muito essa coragem hoje. Por quê? O ministério me permita dizer isso, viu? Com todo respeito. O ministério é uma hierarquia rígida. O ministério é uma hierarquia rígida. Certo? E aí a gente recebe aquela formação assim: obedece quem tem juízo. Como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Certo? Não posso falar. Pode falar, sim senhor. Só que você não vai, tem que saber chegar e falar também, né? Meu pastor, estou orando, Deus está querendo me usar nessa área, me perdoe, me ajude, me compreenda, meu pastor, me submeto à prova, à fidelidade, qualquer coisa assim, mas eu preciso que o senhor me entenda, por favor, meu pastor, né? Me entenda, por favor, é o que Deus me deu. Chega para o seu pastor e diga, agora, né? Agora, não podemos dizer algo que não temos. Certa pessoa chegou pro pastor Gesiel Gomes e falou assim: pastor, eu gostaria tanto, depois de uma manhã missionária, eu gostaria tanto de evangelizar os japoneses. Ah é, meu irmão? Você gostaria de ir para o Japão? Gostaria, pastor, eu queria ir para o Japão. Você já foi lá na Praça da Liberdade? Já evangelizou os japoneses de lá? Ainda não? Então, meu amigo, então não tem prova que você tem chamada, né? Você tem que ter a prova do que é que Deus está te usando. Não pode ser teórico, né? Como eu faço para ser missionário? Para ir para a missão? Indo. Então, meus irmãos, a coisa é lógica, é objetiva, não tem meio termo, tá certo? Então,
precisamos ser convictos do que é que Deus nos deu. Quando somos convictos, nós somos humildes, não nos exaltamos. Quando Deus não nos deu, nós somos exaltados. Quando Deus nos deu, nós somos respeitadores. Então, meus irmãos, porque Deus que chama e que capacita é o Deus que dá graça. Amém? É o Deus que dá graça nesse diálogo com o ministério. E assim é o que Deus quer fazer das nossas vidas.